Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. É uma alegria muito grande poder estar aqui com você nesse dia. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que traz como título A Fé como Firme Fundamento. Nós já estamos na 10ª lição desse nosso estudo, a Carta aos Hebreus. E se você está conhecendo o nosso canal nesse exato momento, eu gostaria de pedir para você que curtisse esse vídeo, deixasse um comentário e que você se inscreva nesse canal para que você possa ver a próxima aula na próxima semana. Mas eu estou falando sério, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário, porque você não faz ideia o quanto isso ajuda o nosso canal. E agora sim nós vamos ao versículo do dia que está em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. E a verdade aplicada dessa lição diz: a fé em Cristo e em sua palavra são essenciais à vida cristã e nos levam a ver o invisível. E o texto de referência dessa lição está em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1, que nós acabamos de ler, até o versículo 6. Vamos fazer essa abordagem agora desse texto de referência para que a gente possa ter uma base melhor na nossa lição de hoje. Se você não sabe, esse capítulo que nós estamos estudando hoje, o capítulo 11 de Hebreus, ele é um dos capítulos mais estudados, é um dos capítulos mais amados de toda a Bíblia. E o que esse capítulo tem de tão especial? Esse capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé, porque é nesse capítulo que Deus vai nos dar exemplo após exemplo de homens e mulheres que perseveraram diante das provações, diante dos testes, diante das dificuldades e aflições da vida. E o que eles fizeram para perseverar? Eles usaram apenas a sua fé em Deus. Então esse capítulo ele é um capítulo maravilhoso, porque ele serve de encorajamento na nossa caminhada com Deus. Porque nós somos contagiados, nós somos inspirados pelos exemplos maravilhosos que nós encontramos aqui nesse capítulo 11. Esse exemplo de pessoas que vieram muito tempo antes de mim e de você. E aqui nesse capítulo, o autor da carta aos Hebreus, ele vai mencionar nominalmente 16 pessoas. Ele também se refere a muitas outras pessoas, mas essas pessoas ele acaba não citando o nome. O propósito é para que nós possamos ser inspirados, sermos encorajados a viver uma vida com fé em Deus, independente das perseguições, independente das dificuldades, independente das aflições que nós passamos na nossa vida ou os testes que nós passamos na nossa vida, no nosso dia a dia. E se nós olharmos rapidamente lá no capítulo 12, no versículo 1, após todo o capítulo 11, depois de listar pessoa após pessoa, que foram exemplos de perseverança, que foram pessoas que exerceram a sua fé, ele vai dizer lá no capítulo 12, no versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então nós vemos aqui no capítulo 12, no versículo 1, que essa é a razão pela qual ele escreve o capítulo 11. Ele está dizendo que a partir desse momento, como nós somos inspirados, como eu e você, nós somos inspirados por esses exemplos que ele nos trouxe. Depois de todas essas pessoas que vieram antes de nós, essas pessoas que viveram e exerceram a sua fé, que isso possa nos encorajar a continuar correndo a nossa corrida, para que nós possamos perseverar e terminar a nossa carreira, terminar a nossa corrida bem. Então esse é o propósito do capítulo 11 de Hebreus. E é muito importante que eu e você nós tenhamos em mente que nenhuma dessas pessoas que foram listadas aqui no capítulo 11 de Hebreus, elas não eram super-heróis da fé. Todas essas pessoas que estão listadas aqui, elas eram pessoas comuns como eu e você. Elas exercitaram a fé em Deus para enfrentar as dificuldades nos momentos mais sombrios da vida delas. Então, quando nós estamos lendo aqui o texto de referência da lição de hoje, não pense que isso foi escrito para outro tempo ou para outras pessoas que eram mais especiais, que eram gigantes na fé. Isso aqui que está escrito foi escrito para os hebreus e foi escrito para mim e para você no dia de hoje, porque essas pessoas que estão listadas aqui, elas eram pessoas comuns. Então que isso nos encoraje hoje, enquanto nós estamos lendo o texto de referência, para que nós possamos ser inspirados por esses exemplos, para que nós possamos correr a nossa corrida com perseverança. Amém? Então aqui está o capítulo 11, eu vou começar a ler aqui os primeiros 2 versículos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 2. Agora, primeiro eu quero dar alguns pontos para você aqui de introdução, antes de nós entrarmos mesmo nesse caminho,
Porque nós precisamos entender o contexto, que tipo de fé que o escritor aqui da Carta aos Hebreus ele está falando e como isso pode ser aplicado para nós. Muitos desses nomes que nós vamos ver aqui nessa lista do capítulo 11, eles vão ser familiares para mim e para você, porque elas são pessoas que vieram antes de nós e que terminaram a sua corrida, terminaram a sua carreira servindo bem a Deus e exercendo a sua fé no Senhor. E uma coisa que nós precisamos entender é que existe uma distinção muito importante quando o autor aqui da Carta aos Hebreus ele está escrevendo sobre a fé, porque existem 3 tipos diferentes de fé e é muito importante a gente entender essa diferença, porque existe uma diferença entre a fé salvadora, o dom da fé e viver pela fé. Nós vamos ver a Bíblia falando sobre a fé salvadora lá em Efésios capítulo 2, no versículo 8, onde nós vamos ver lá o apóstolo falando: é pela fé que vocês são salvos, não é por obras, porque se fosse por obras vocês poderiam se gloriar por causa disso. Então vocês são salvos pela fé. Então nós estamos falando aqui sobre a fé salvadora. Então cada um de nós nos aproximamos de Jesus Cristo, nós nos relacionamos com Jesus Cristo através do exercício da fé salvadora. Então isso é quando nós colocamos a nossa confiança em quem Jesus é. E que nós acreditamos que ele é o Filho de Deus, e nós acreditamos pela fé que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso é a fé salvadora, e nenhuma pessoa, ela consegue se tornar um cristão de verdade sem exercer esse tipo de fé na sua vida. Só que lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a Bíblia vai nos falar sobre um outro tipo de fé. Qual que é esse tipo de fé? É o dom de fé. Ele vai listar ali no capítulo 12 vários dons espirituais. E esse dom da fé, ele é muito diferente da fé salvadora. Nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos crentes através do exercício da fé salvadora. Mas existem vários irmãos, vários cristãos dentro da igreja que receberam de Deus um dom específico entre todos os outros dons. Deus, ele distribui os dons da forma como ele quer. E existem algumas pessoas que receberam de Deus o dom da fé. E isso significa que existem pessoas que receberam esse dom de Deus e elas têm a capacidade de confiar em Deus, de estar firmes em Deus, independente da circunstância que eles estão passando. E eu tenho certeza absoluta que você deve conhecer alguém assim. Esse tipo de pessoa que tem o dom da fé. Pode o mundo estar caindo ao redor dessa pessoa. Essa pessoa está com paz, está calma, porque essa pessoa tem plena confiança no nosso Deus. Eu tenho certeza que eu não tenho esse dom espiritual, porque quando as coisas estão caindo ao meu redor, eu fico desesperado. Mas eu conheço uma pessoa que tem. A minha esposa, ela tem esse dom da fé. Pode estar o mundo caindo ao nosso redor. Ela está lá plena, ela está calma, ela tem paz no coração. Porque ela confia em Deus e às vezes ela parece que confia mais em Deus do que eu. Essa pessoa é a pessoa que você quer estar perto quando as coisas estão dando errado na sua vida, quando está tudo acontecendo de errado no seu dia. Porque essas pessoas, elas têm tanta paz, elas têm tanta confiança no Senhor, que quando nós estamos perto delas, de alguma forma nós também somos acalmados. Então isso é um dom espiritual que é distribuído para algumas pessoas. Muitas pessoas não têm esse dom. E nós também temos um terceiro tipo de fé, que é viver pela fé. E é sobre essa fé que o escritor aqui da Carta aos Hebreus, ele está falando nesse capítulo 11 que nós estamos estudando hoje. E esse é o tipo de fé que eu e você, todos nós precisamos exercer após passarmos pela primeira. Qual que é a primeira? A fé salvadora. Porque se nós somos cristãos, se nós somos crentes, Deus, ele quer que eu e você, nós exerçamos a nossa fé regularmente no nosso dia a dia, mostrando e demonstrando a nossa confiança nele. Só que nós precisamos tomar muito cuidado, porque esse tema, o tema fé, em geral, ele já foi muito distorcido, principalmente em alguns movimentos neopentecostal. Nós precisamos ter isso muito claro dentro da nossa mente e do nosso coração, que não é fé na fé, mas é fé em Deus. E independente do que esteja acontecendo na nossa vida, tudo vai ficar bem, porque o nosso Deus, ele é bom. E no final do dia, quando a poeira abaixar, quando a chuva acabar, nós vamos ver um novo dia nascendo. Porque no final de tudo, tudo aquilo que Deus realiza é bom. O propósito de Deus é bom para as nossas vidas. Então, na sua vida, na minha vida, nós podemos confiar em Deus, porque Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem. E isso não é uma coisa que é um mérito meu ou seu, mas é de acordo com o próprio plano de Deus em Cristo Jesus. Então nós podemos confiar nele, nós podemos descansar nele, porque no final de tudo, tudo será resolvido. Porque ele é bom e nós confiamos em quem ele é. Muitas vezes a gente confia no resultado,
mas nós confiamos no caráter de Deus. Ele está basicamente dizendo, se prepare porque a vida vai nos trazer vários espinhos e independente de nós termos esse dom da fé ou não, todos nós precisamos andar com essa confiança no nosso Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos notar é que existe essa diferença entre tipos de fé. A fé salvadora, o dom da fé e viver pela fé, que é justamente o que o autor aqui da Carta aos Hebreus está falando. Uma outra coisa muito importante que nós precisamos entender sobre a fé é que a fé ela envolve ver aquilo que não se vê. Se você olhar comigo aqui, o versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós temos aqui justamente esse princípio. A fé envolve ver aquilo que não é visto. Um outro exemplo pode ser aqui o versículo 3 que diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O versículo 7 diz, pela fé Noé, diante de instruções sobre quais ainda não se viam, com um santo temor, preparou uma arca para salvar a sua família. E o versículo 13 diz, todos esses morreram na fé sem receber as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as. Aí lá no versículo 23 diz, pela fé Moisés, quando nasceu, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o decreto do rei. E no versículo 27 diz, pela fé ele abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Então, se você entendeu a similaridade desses versículos que a gente acabou de ler, você vai entender que a fé ela envolve algum tipo, uma medida de visão. Não uma visão física, essa visão que nós temos aqui, mas uma visão espiritual. E é justamente por isso que Paulo ele vai escrever lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, que nós devemos focar os nossos olhos não naquelas coisas que nós conseguimos ver, mas sim naquelas coisas que não conseguimos ver. Porque as coisas que nós vemos agora, elas são temporárias, mas aquilo que a gente não consegue enxergar é eterno. Então a fé envolve você enxergar não com seus olhos carnais, não com seus olhos físicos, mas sim com seus olhos espirituais. E um fato muito interessante é que à medida que nós vamos envelhecendo na nossa vida, os nossos sentidos físicos eles também começam a diminuir. Vai ficando cada vez mais difícil de enxergar, você vai precisar colocar um óculos, vai ficar mais difícil de ouvir. Às vezes a gente começa a perder o nosso paladar, a gente começa a perder a nossa capacidade de sentir, de tocar as coisas, de sentir cheiro, porque quanto mais nós envelhecemos, mais os nossos sentidos físicos eles acabam diminuindo. E agora, em contraste a isso, quanto mais nós envelhecemos no nosso relacionamento com Deus, os nossos sentidos espirituais, eles acabam ficando cada vez mais aguçados. Porque à medida que nós andamos com Deus, que nós nos relacionamos com Ele, que nós gastamos tempo com Ele, que nós somos capazes de ouvir a voz dEle. É a partir daí, desse relacionamento com Deus, desse tempo que nós estamos com Ele, que nós vamos poder melhorar as nossas percepções espirituais, de poder sentir melhor a presença dEle, de poder conhecer Ele de verdade, de uma maneira que vai muito além, que transcende os nossos sentidos físicos. E é isso que exercitar a nossa fé significa. Significa crescer no nosso relacionamento com Ele. Um outro ponto aqui que o escritor da Carta aos Hebreus ele vai nos mostrar é que a fé ela exige uma ação e não apenas um sentimento. E ele vai fazer isso citando algumas pessoas aqui no decorrer desse capítulo 11. Ele vai dizer que Abel ele ofereceu. Ele vai nos dizer que Noé ele construiu e que Abraão foi. Então nós vemos essa ação acontecendo por meio da fé. E esses são apenas alguns exemplos que nós temos aqui dentro desse capítulo. E isso nos mostra que a fé ela não é apenas um sentimento, não é apenas você ficar sentado esperando que Deus faça algo por você. Nós precisamos entender que fé é agir o tanto que nós podemos, na medida que nós podemos fazer, e confiar que Deus vai tomar conta de todo o resto. Então fé não é apenas um sentimento que você tem dentro do seu coração. Fé ela precisa despertar em você uma ação em resposta à confiança que você tem em Deus. Eu tenho certeza que Deus ele pode fazer qualquer coisa que Ele quiser fazer. Mas nesse caso, esses exemplos que nós temos aqui no capítulo 11 são de pessoas que exerceram alguma ação
em resposta à confiança que eles tinham em Deus. Ele escreve no versículo 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E quando nós vemos aqui nesse versículo que ele fala sobre o universo, ele está usando a palavra bara, que significa que Deus ele criou o universo a partir do nada. Ele está dizendo que Deus criou tudo do nada. E ele faz isso justamente porque esse é um ponto crucial em tudo aquilo que ele vai listar a partir de agora, nesse capítulo 11. E o autor aqui da Carta aos Hebreus, ele começa falando sobre o universo, porque se você acreditar pela fé que Deus criou o universo, você então vai perceber que não existe nada na sua vida que possa ser algo impossível para esse Deus que criou um universo do nada. E isso é Jeremias capítulo 32, no versículo 17, onde Jeremias diz: ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. E ele está dizendo justamente que nada é difícil para o nosso Deus. Deus, ele é o criador do universo, ele é o criador de tudo. E ele com certeza pode lidar com qualquer problema, com qualquer situação que eu e você nós estejamos passando. Então, quando você aceita que Deus, ele é o criador do universo, nós podemos confiar nele para qualquer outra coisa que nós estejamos passando na nossa vida, porque nada vai ser difícil demais para ele. Então, a partir desse momento, onde ele fala que Deus é o criador do universo, onde ele começa com a criação do universo, ele vai revisitar a história do passado do Antigo Testamento por essas 16 pessoas que ele vai listar pelo nome, começando aqui no versículo 4 com Abel. Ele vai dizer: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele foi aprovado como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. E pela fé Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Caim e Abel, eles foram os primeiros filhos de Adão e Eva depois que eles saíram do jardim do Éden. Então Caim e Abel, eles não conheceram o paraíso. Eles nunca conheceram o paraíso porque Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim antes que eles nascessem. Então eles nunca viram a beleza daquele jardim maravilhoso que Deus tinha construído. E além deles terem nascido fora do paraíso, eles nunca puderam voltar para lá. Porque a Bíblia diz que Deus expulsou Adão e Eva do jardim e colocou um querubim com uma espada flamejante na porta do jardim para que ninguém pudesse entrar lá. Uma coisa que eu já disse em algumas lições anteriores é que Deus, o próprio Deus, é aquele que faz o primeiro sacrifício de sangue quando ele encontra o casal Adão e Eva lá no paraíso após pecarem. Então, o sacrifício de sangue ele começa muito antes da lei de Moisés. E isso parece ser a conexão entre a aceitação da oferta do sacrifício de Abel e a rejeição de Deus para o sacrifício de Caim. E isso nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 4, que Abel ele deu ao Senhor um sacrifício dos primogênitos do seu rebanho. Enquanto Caim ele vai fazer em Gênesis capítulo 4, no versículo 3, um sacrifício, uma oferta dos frutos da terra. Então, em algum momento, os dois irmãos eles vão diante de Deus e oferecem os seus sacrifícios. Abel ele tem o sacrifício dos primogênitos do rebanho e Caim vai ali trazendo consigo os seus primeiros frutos da terra. E a Bíblia vai dizer que Deus ele não aceitou o sacrifício de Caim, mas ele aceitou o sacrifício de Abel. E a pergunta que sempre fica na minha cabeça é por que Deus aceitaria o sacrifício de Abel, mas não aceitou o sacrifício de Caim? E a única solução que eu consigo chegar dentro da minha cabeça é que Abel, ele seguiu o método, os preceitos que o próprio Deus havia estabelecido para a expiação. E Caim, por outro lado, ele contraria esse método que já estava prescrito por Deus e em vez de trazer um animal para o sacrifício, ele trouxe o fruto do seu próprio trabalho. E isso é um símbolo ou um tipo de fato de que Caim, ele pensou que ele poderia se aproximar de Deus através dos seus próprios esforços, através das suas próprias boas obras. Aquilo que ele estava oferecendo era o trabalho das mãos dele, era o solo que ele tinha plantado, era o fruto que ele tinha colhido, mas esse não era o jeito que Deus tinha prescrito para que as pessoas pudessem se aproximar dele. E isso nos mostra que as nossas obras, elas nunca podem nos salvar, elas nunca podem fazer a expiação dos nossos pecados,
Abel, ele segue o que já estava prescrito pelo Senhor e entrega ali então um sacrifício ao Senhor. Então aqui no capítulo 11 de Hebreus, Abel ele acaba sendo honrado porque ele foi um homem que exerceu a sua fé e se aproximou de Deus da forma como Deus disse que deveria ser. Então Abel é o primeiro herói da fé que é listado aqui no capítulo 11. E a próxima pessoa que vai ser mencionada é no versículo 5 e o nome dessa pessoa é Enoque. E aí o versículo 5 vai dizer: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E a verdade é que a Bíblia nos diz muito pouco sobre Enoque. Ele é mencionado lá no livro de Gênesis, depois ele é mencionado aqui novamente em Hebreus. Enoque ele foi o pai de Matusalém, e muitas pessoas conhecem Matusalém porque ele foi o homem mais velho que já viveu, que foi registrado aqui na Bíblia. A Bíblia diz lá no capítulo 5 de Gênesis que Enoque ele andou com Deus por 300 anos. No total, Enoque viveu 365 anos. Então isso significa que quando ele tinha 65 anos de idade, ele teve um encontro com Deus e viveu o resto da sua vida honrando a Deus. E isso é tudo o que nós sabemos sobre ele. E Enoque ele viveu de uma maneira tão correta diante de Deus, que Deus acaba decidindo simplesmente levar ele para o céu. E Enoque então ele não experimenta a morte física. Deus ele gostou tanto de Enoque que ele acaba decidindo levar Enoque para morar com ele no céu. Deus poderia ter feito de várias maneiras para que ele pudesse morrer. Mas mesmo assim, Deus faz com que ele passe para a outra vida, sem experimentar a morte. E é por isso que o nome de Enoque ele está listado aqui no capítulo 11 como sendo um herói da fé. Porque ele agradou tanto a Deus com a sua fé, com a forma como ele se comportava diante de Deus, que Deus fez com que ele não passasse pela morte e o tomou para si. E a única coisa que o autor da Carta aos Hebreus vai falar de diferente sobre Enoque é que ele obteve testemunho de que agradara a Deus. Enoque ele foi honrado como alguém que agradou a Deus. Mas a vida de Enoque, esse testemunho que nós acabamos de ver aqui, ele serve como um desafio para mim e para você. Porque nós vamos ver aqui no versículo 6 que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, tudo começa aqui em acreditar na existência de Deus. Depois disso, em colocar a nossa fé e confiança nele. E eu gosto muito do jeito que o versículo 6 diz que Deus recompensa aqueles que os buscam de todo o coração. Porque muitas vezes nós temos esse conceito errado de que Deus ele está sempre ali pronto para nos punir, para nos julgar, para nos prejudicar. Mas a Bíblia ela nos fala muitas vezes sobre o desejo de Deus de nos recompensar. A Bíblia nos diz que ele é recompensador daqueles que buscam a ele de todo o coração. Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 6, no verso 6, quando ele estava lá falando sobre a oração. Ele disse assim: quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que está em secreto, e então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Então nós vemos aqui que Deus ele ama recompensar o seu povo, ele ama abençoar os seus filhos e ele nos recompensa. Nós não nos achegamos a Deus por causa das recompensas, nós chegamos até ele através da nossa fé. Mas ele ama simplesmente recompensar em resposta à nossa fé, a fé que nós exercemos. Então esse é um breve resumo aqui do capítulo 11 de Hebreus, do versículo 1 ao 6, e assim nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz como título o conceito de fé. E nesse primeiro tópico nós vamos desmembrar um pouquinho esse conceito de fé, e nós vamos entender que fé em Deus vai muito além de uma simples crença. Fé não é simplesmente você acreditar em algo abstrato, ou sei lá, você acreditar numa ideia. Fé é uma atitude, é um comportamento que vem em resposta à palavra de Deus. Se você olhar lá no dicionário Roais, você vai ver que fé ela está descrita lá como sendo uma confiança absoluta em alguém ou em alguma coisa. Mas muitas pessoas podem até pensar que ter fé em alguma coisa, em alguma crença, é ter fé em Deus. Mas a Bíblia ela já nos mostra que a fé que realmente agrada a Deus, ela vai muito além do que isso. A fé, ela sempre está combinada com uma atitude. Nós vamos ver isso lá em Mateus capítulo 9, no versículo 2. Lá nós podemos ver que a fé ela está ligada diretamente a uma ação. Quando nós olhamos para a história de Abraão,
Nós vamos ver que Deus falou com Abraão. Ele não apenas acreditou na palavra de Deus, mas ele obedeceu aquela instrução que ele tinha escutado de Deus. Lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1 e 2, Abraão ele deixa a sua terra, ele sai do meio da sua parentela e ele faz isso em resposta à palavra de Deus. Ele não ficou lá apenas acreditando naquilo que Deus falou de uma forma passiva, ele agiu de acordo com aquilo que Deus tinha dito para ele. Então nós vamos ver lá em Tiago capítulo 2, no versículo 17, que Tiago ele nos ensina que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Então, para que você tenha uma fé verdadeira, a fé verdadeira, ela resulta em uma ação e em obediência à palavra de Deus. Aqui no Novo Testamento, onde nós estamos estudando o livro de Hebreus, a palavra grega para fé que é usada é a palavra pistis, que também pode ser traduzida como fidelidade. E isso nos mostra que a fé que é exibida aqui no Novo Testamento, ela não é apenas acreditar em Deus, mas é uma resposta ao nosso relacionamento, ao relacionamento que nós temos com Ele. É a nossa fidelidade, é a nossa obediência ao amor de Deus. E uma coisa muito interessante é quando nós olhamos lá para 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 13, nós vamos ver que a fidelidade de Deus, ela continua a mesma, mesmo quando nós não somos fiéis a Ele. Então, a nossa fé, ela é um resultado da nossa fidelidade e da nossa obediência a Deus. E é muito importante que a gente aprenda isso. Nós obedecemos ao Senhor, não porque nós temos medo de ser castigado, mas porque nós amamos o nosso Deus. E se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 18, nós vamos ver o que o autor ali está dizendo sobre o amor. Ele diz que no verdadeiro amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então a verdadeira fé em Deus é a resposta ativa, é a nossa fidelidade em ação, é amar e obedecer a Deus com todo o nosso ser. Então assim nós vamos ao segundo tópico dessa lição que traz como título Esperança na Promessa. Então nesse segundo tópico nós vamos falar sobre a esperança na promessa de Deus. Tem muita gente que faz muita promessa, mas hoje nós estamos falando da promessa de Deus e como isso impulsiona a nossa fé, especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo, que são tempos tão difíceis. Se você já tem algum tempo de igreja, se você tem aí pelo menos uma semana de igreja, você também vai entender isso. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é um Deus que faz promessas. E essa característica do nosso Deus, ela é uma das bases mais importantes da nossa fé cristã. Lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 23, nós lemos que nós devemos manter firmes a nossa esperança, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. Então nós vemos que a Bíblia ela está cheia de promessas. E nós podemos constatar isso desde lá do início, lá no Jardim do Éden, quando Deus ele faz a promessa que ele enviaria o Salvador, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, até a promessa de Jesus, que ele voltaria para buscar a sua igreja, como nós podemos constatar lá em João capítulo 14, no versículo 3. Então, nesse contexto, ter fé é acreditar com uma extrema convicção nas promessas de salvação que o Senhor nos fez. Porque mesmo quando nós não conseguimos ver com os nossos olhos, nós acreditamos que a palavra de Deus ela vai se cumprir totalmente e plenamente nas nossas vidas. Nós precisamos viver com um nível de fé tão elevado quanto aquilo que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, que diz assim: vivemos por fé e não por aquilo que vemos. E isso significa que nós confiamos em Deus, nas promessas que Ele nos fez, mesmo quando a realidade ao nosso redor parece estar completamente contrária à nossa situação. Se nós olharmos lá para 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, nós vamos ver que a Bíblia ali está nos ensinando que a fé, a esperança e o amor são as 3 virtudes mais importantes que nós temos no nosso cristianismo. Porque a esperança ela é a base da nossa fé cristã. Porque quando nós perdemos a esperança, nós acabamos ficando desesperados. Mas quando nós temos esperança, mesmo diante da morte, nós confiamos que um dia ressuscitaremos com o nosso Senhor. E é justamente por isso que nós vemos tantos movimentos de esquerda, de política de esquerda, que eles tentam avançar em cima das igrejas, deturpar os nossos princípios, para que nós possamos deixar de viver uma vida religiosa e assim enfraquecer o poder da igreja, porque se enfraquecerem a igreja, as pessoas terão menos esperança, e se as pessoas tiverem menos esperança, aí então elas estarão fadadas ao fracasso. Então eu quero deixar muito claro para você aqui nessa lição hoje, nós precisamos entender isso.
A fé é uma prática que nós vivemos no dia de hoje. A fé é para o dia de hoje, enquanto a esperança é o nosso olhar para o futuro, conforme nós vemos lá em Hebreus capítulo 6, no versículo 19 ao versículo 20. E é por isso que nós esperamos com ansiedade e confiança a vinda do nosso Senhor, porque o nosso Senhor, Ele nos resgatará completamente da morte e desse corpo corruptível, conforme nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 54. Então essa esperança firme nas promessas de Deus é o que mantém a nossa fé forte e é o que nos dá coragem para enfrentar esses desafios que nós enfrentamos no dia a dia. Porque nós sabemos, nós temos a convicção que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é fiel e verdadeiro. E as promessas que Ele fez vão se cumprir nas nossas vidas. E é isso que nos dá confiança. A confiança que nós necessitamos para que nós possamos seguir a nossa vida em frente, para que nós possamos viver pela fé e não por aquilo que nós vemos. Amém? Então assim nós vamos ao terceiro tópico dessa lição, que traz como título a palavra como fundamento da fé. E nesse terceiro tópico o autor ele vai mostrar como a palavra de Deus traz o consolo e o fortalecimento da nossa fé. A Bíblia nos ensina que a fé ela vem pelo ouvir. O ouvir o que, Renato? Ouvir a palavra de Deus, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 10, no versículo 17. E ela diz que a fé ela é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então é com essa fé que nós podemos agradar a Deus. É com essa fé que nós temos uma comunhão mais profunda com Ele. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 2, nós vemos que foi pela fé que os antigos... Quem são esses antigos? São os anciões, aqueles que vieram antes de nós. Pessoas como Abraão, como Isaac, como Jacó. Eles obtiveram a aprovação de Deus, o testemunho do Senhor da fé deles. Então a aprovação deles veio por meio do Senhor através da fé que eles tinham em Deus. Então eles foram aprovados por Deus, eles não foram aprovados por homens. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 5, no versículo 29. E isso nos dá uma lição muito importante que nós precisamos aprender para ontem, que nós não devemos buscar agradar aos homens, ter o reconhecimento dos homens, mas nós precisamos buscar principalmente como objetivo das nossas vidas, agradar a Deus, conforme nós vemos lá em Efésios capítulo 6, no versículo 6. E isso vai completamente contrário daquilo que nós estamos vendo na sociedade que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas tentam agradar umas às outras para que eles possam pertencer a uma comunidade. Então acabam vendendo seus valores, acabam trocando seus princípios para poderem agradar aos homens. Nós aprendemos aqui então que nós devemos agradar a Deus em primeiro lugar, e assim nós seremos reconhecidos por Ele. E nós precisamos ter a maturidade, eu e você, estou falando de mim e de você, nós precisamos ter a maturidade de entender que não importa o nosso reconhecimento dos homens, a única pessoa, o objetivo da minha vida é agradar a Deus. Então, a partir desse momento que eu agrado a Deus com a minha fé, eu passo a ter uma comunhão mais íntima com Ele. Mas para que tudo isso aconteça, a fé ela é o instrumento essencial. Então, para que nós possamos viver uma vida de devoção ao nosso Deus e seguir os preceitos de Deus, nós precisamos de fé. É essencial crer que Deus existe, reconhecer o seu amor e saber que Ele recompensa aqueles que os buscam diligentemente, conforme diz lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Então, ao estudarmos a palavra de Deus e permitir que Ele cresça nos nossos corações, nós somos consolados e a nossa fé, ela acaba sendo fortalecida. E é justamente isso que nos capacita, que nos habilita para agradar a Deus e poder viver uma vida de comunhão íntima e sincera com Ele. Então, o desejo do meu coração é que nós possamos, assim como os antigos, como Abraão, como Isaac, como Jacó, sermos testemunhas vivas da fidelidade e do amor desse Deus que nós servimos, para que nós possamos receber a aprovação dEle e que nós possamos refletir a verdade dEle aonde quer que nós estejamos no nosso dia a dia. E eu espero do fundo do meu coração que essa lição de hoje tenha pelo menos te ensinado uma coisa ou duas. E se Deus quiser, eu te encontro no próximo vídeo.